Seat Leon híbrido plug-in, com mais de 120 km de autonomia em modo elétrico, por 27.490 € mais IVA. Informação privilegiada. Às sextas-feiras no NAU com o Cardeal Américo Aguiar. Muito boa noite. Seja bem-vindo. Então. Bem-vindo e regressado de Fátima, onde participou no plenário dos bispos. Foi a última reunião da Conferência Episcopal Portuguesa, em que os abusos sexuais e das indemnizações a pagar às vítimas foram assuntos principais. Vamos ver primeiro a reportagem que o NAU fez em Fátima com as conclusões do encontro entre os bispos portugueses. Até hoje, 53 vítimas comunicaram ao Grupo Vita ou às comissões diocesanas que pretendem ser indemnizadas financeiramente por terem sofrido abusos sexuais por pessoas da Igreja Católica. O prazo para reclamar essa compensação financeira foi alargado por mais 3 meses, até 31 de março, e os bispos querem ter tudo pago até finais de 2025. Não queríamos que estas coisas depois vão levar algum tempo para as comissões analisarem nos contatos com as pessoas, etc., ter o tempo suficiente, mas não queríamos protelar demasiado. Não seria bom para essas pessoas e, portanto, para ir ao encontro destas pessoas também não se deve protelar. Um assunto que é sempre doloroso tratar, não protelar demasiado, e é por isso que também se diz que gostaríamos que não se metesse demasiado o verão na análise disto e que o máximo no fim do ano de 2025 pudéssemos ter resolvido estes casos que são apresentados. Os bispos portugueses decidiram em Fátima fazer uma análise caso a caso e não atribuir um valor único de indemnização às vítimas. A maioria, dizem-nos as pessoas, o Grupo Vita e as comissões que contatam diretamente com as pessoas, a maioria das pessoas não se sente confortável com um valor único. Sabemos que isso em alguns países foi feito, aqui e eu próprio, algumas pessoas contatadas diziam que isso aí é sempre uma opção a tomar. Mas a maioria das pessoas, dizem as pessoas que contatam as vítimas que quiseram chegar a este gesto, que não se reveem de ter simplesmente um valor único que é aplicado a todos. Até ao final deste ano vai ser criada uma comissão para definir os valores das indemnizações a atribuir a cada uma das vítimas de abusos sexuais na Igreja. O processo deve estar concluído até finais do próximo ano. Indemnizações que vão ser pagas pela Igreja Católica às vítimas dos abusos sexuais, tema principal desta reunião da Conferência Episcopal. Dom Américo Aguiar, queria perceber exatamente por que razão é que o prazo para o pagamento foi alargado. Ora, a pedido quer do Grupo Vita, quer de algumas comissões diocesanas, foi dito que na altura em que foi anunciado o prazo, o 31 de dezembro, estamos a falar de julho, fim do verão, ou início do verão, e que esse tempo de verão não foi muito, não era muito prático que as pessoas pudessem abeirar-se de alguma comissão do Grupo Vita e pudessem manifestar o desejo de aceder às compensações, e da parte dos bispos houve essa decisão de prolongar esse prazo mais um trimestre, mais 3 meses, para que ninguém se sinta fora daquilo que é possibilidade. É possível que haja mais pedidos de compensação. E também está em cima da mesa que no futuro poderão surgir outras situações que serão acolhidas também com naturalidade, mas já fora deste grupo, desta task force, digamos assim, de um esforço de corresponder a todos estes pedidos. E depois acontecerão, com normalidade,
se assim for o procedimento. Agora, a este prolongamento destes 3 meses para que ninguém fique de fora, por alguma razão processual, ou de tempo, ou de desconhecimento desta possibilidade, para que possamos... Nós tentamos e queremos e desejamos que o processo, com altos e baixos, termine de modo exemplar. E, segundo o pedido... Mas para pôr uma pedra no assunto de uma vez por todas? Quer dizer, pelo menos para que todos os participantes neste processo, quer as vítimas, quer os representantes da Igreja, quer as comissões diocesanas, quer o Grupo Vita, que no final todos estejam convencidos que fizeram o melhor que foi possível para diminuir aquilo que é um sofrimento que não há maneira de ser... Em relação ao sofrimento das vítimas, não há pedra que resolva o assunto definitivamente. Isto são paliativos que são utilizados e que vamos utilizar e que vamos partilhar para amenizar um bocadinho daquilo que foi uma vivência que não devia ter acontecido na vida destas pessoas. Isso não quer dizer que não possam surgir outras denúncias e outras queixas no Exatamente. futuro? Aqui a grande diferença é que este grupo, vamos usar o Task Force, que habituámos todo ao Task Force quando foi do confinamento, este grupo especial e com foco exclusivo para tratar dos pedidos e das denúncias, digamos que tem mais tempo para que as pessoas possam aceder. Depois de terminados estes prazos, será a diocese a diocese e caso a caso que venha a acontecer. E qual será o critério das compensações a serem pagas? Porque vão ser diferentes de caso para caso. É certo que há duas sensibilidades. Não é? Há uma sensibilidade que de vez em quando manifesta a sua perspectiva, que eu respeito, e é dizer que defendem que fosse um valor igual para todas as pessoas que estão a pedir... Quando fala de sensibilidades, está a falar de sensibilidades vindas dos bispos? Não, mesmo de fora, da sociedade. Fora da igreja, da sociedade, sim. da sociedade. E há quem defenda que, aliás, e noutros países também, quem defenda que o valor deve ser igual para todos, independentemente da circunstância, da história e do relato. E há quem defenda que não, que deve ser caso a caso, mediante aquilo que é o historial e as circunstâncias da pessoa e da vida da pessoa. Naquilo que é a recomendação do Grupo Vita e dos colaboradores e dos parceiros que a Conferência Episcopal tem recolhido, inclina-se para aquilo que é cada caso é um caso para ser avaliado e ser determinado, e não um igual genérico para todos. E houve um consenso sobre esse ponto entre os bispos? Sim, nós temos feito, de 2019 até à data, tem sido feito sempre um caminho. Nós temos que entender que, e os telespectadores, que estamos a falar de uma mesa grande, com muitos participantes, aquilo que são todos os bispos diocesanos, 21, mais os bispos auxiliares do norte, do sul, do interior, do litoral, com muitos casos, 100 casos, e que as leituras e a sensibilidade e o modo como olham para cada um dos assuntos e para as respostas que são possíveis de dar são diferenciadas, e por isso é feito sempre um trabalho, porque nós temos consciência que a Igreja tem de ter uma resposta. Agora, para chegarmos a essa uma resposta, é preciso fazer caminho para entrarmos e conseguirmos o caminho do consenso, para que seja entendível por parte quer dos crentes, quer da sociedade em geral. E as conclusões a que chegamos são sempre conclusões de um caminho feito para o consenso. Ainda não foi feito o caminho relativamente ao valor que está definido, mas há uma ideia de um limite máximo. Vamos ver uma coisa. Há aqui dois referenciais que é importante ter em conta. Aquilo que é aquela palavra que às vezes nós usamos da jurisprudência, ou seja, em Portugal, como é que este tipo de situações costumam ser avaliadas e materialmente, enfim, decididas naquilo que é o mundo jurídico dos tribunais, da justiça portuguesa. Como é que o valor é definido? Como é que é definido? E depois também aquilo que significa, noutras geografias, da Espanha, da França, da Itália, da Alemanha, ou seja, como é que no mundo também tem sido gerido esta questão do valor, para depois aplicar àquilo que é a realidade portuguesa, o custo de vida de Portugal, para se poder nem ser exageradamente desproporcionado para cima, nem ser desrespeitador para baixo. E esse trabalho de avaliação já está a ser feito? E está a ser feito por pessoas que dominam o assunto, que não é o meu caso. Mas existe uma ideia entre os bispos está a ser feito. Uma ideia de grandeza dos números? Não, está a ser feito. E fecha-se este capítulo de uma vez? Este, pelo menos. Desejamos, aliás, o Sr. Presidente da Conferência Episcopal manifestou isso, gostaríamos que o ano 2025, que é o ano do jubileu da Igreja Católica, do perdão, da misericórdia, também pudesse significar encerrar todos estes processos de pedido de compensação. Gostaríamos que isso acontecesse. Sem esquecer as palavras do Papa Francisco. Qual a palavra principal? Vergonha.
de vergonha, e depois sempre aquilo que o Papa nos pediu, da tolerância zero e da transparência total em relação ao passado, em relação ao presente e em relação ao futuro. Porque é muito importante resolver as situações que aconteceram e é também muito importante fazer tudo para que não se repitam. Muito bem. Também se falou em Fátima sobre as conclusões do sínodo papal, em que o Américo Aguiar participou, apesar de na realidade, em Roma não ter havido grandes decisões saídas, mas como é que em Portugal temas como o papel das mulheres na Igreja, o casamento dos padres, foi tratado, se é que foi tratado? Como eu já disse ao Pedro na semana passada, vai ter que aguentar mais para os convites de casamento. Mas, vamos ver uma coisa, essas temáticas ditas fraturantes, como costumam ser catalogadas, não foram objeto de estudo nem de aprofundamento no Sínodo. O Santo Padre criou comissões, 10 comissões de estudo, fora do Sínodo. Não foi essa a minha pergunta. Exato. Agora, como é que esses temas da Conferência Episcopal são depois discutidos? A Conferência Episcopal decidiu que agora a recepção do documento final do Sínodo seja feita nas dioceses portuguesas, nas paróquias, nas comunidades. Haverá um encontro, se eu não estou enganado, a 11 de janeiro de 2025, com todos os conselhos diocesanos pastorais, todos os leigos estão mais envolvidos naquilo que é a pastoral das comunidades diocesanas, para que se possa avaliar, refletir como é que vamos agora operacionalizar no terreno todas essas recomendações que o Sínodo fez com este documento final em que o Papa abdicou de fazer um documento próprio para a sua aplicação. As temáticas que estão fora do Sínodo, seja as que referiu, sejam outras, todas essas temáticas, o que o Papa nos pede é que nós sejamos capazes, nas paróquias, nas comunidades, nas dioceses, na Igreja em Portugal e como noutros países, continuemos a fazer aquilo que ele pede, que é ouvirmos-nos, respeitarmos opiniões que são diferentes e tentarmos um caminho de consenso em relação ao futuro, seja qual for o tema que estejamos a falar. Depois, há assuntos que são da última competência do sucessor de Pedro, do Papa. E por isso é que há temáticas que estão a ser aprofundadas por essas comissões, que entregarão ao Papa Francisco o resultado final do seu estudo, a sua recomendação, e depois o Papa vai dizer que sim, vai dizer que não, ou vai mandar aprofundar o estudo, como já fez, por exemplo, quando foi do Sínodo da Amazónia, em que decidiu aprofundar e criar uma comissão para ir mais longe e mais profundo naquilo que é a questão do diaconado feminino. Isso parece um longo processo até... Em 2000 anos não pode ser de outra maneira. Sim, mas, porque nós, aliás, é uma experiência do Sínodo muito interessante. Só para perceber quando é que de facto pode haver esse tipo de mudança na Igreja Católica. Pode haver... a falar uma coisa a 1 ano, 10 anos, 50, 100... É a vantagem e o inconveniente... Isso vai depender só deste Papa. É uma vantagem e um inconveniente daquilo que é uma família que tem 2000 anos de caminho. Não é? E estes 2000 anos de caminho tanto acelera como trava. E o Papa Francisco, naquilo que são estes 10 anos do seu pontificado, tem-nos colocado perante a realidade de vários problemas, de várias oportunidades e vários assuntos ditos fraturantes que é importante abraçar e tomar na mão e no coração. Agora vamos ver quando é que será o tempo da colheita em relação a esses temas. O Dom Américo Aguiar quer hoje trazer um tema em especial, a objeção de consciência, imagino que seja a propósito da interrupção voluntária da gravidez. O que é que se passa exatamente? Sim, nós tivemos nessa reunião dos bispos portugueses, tivemos a presença de responsáveis leigos dessa área, das campanhas e da luta que a Igreja Católica foi realizando ao longo dos tempos, em volta do referendo, do aborto, em volta da defesa da vida, da questão da eutanásia, e foi-nos transmitido alguma preocupação quanto à defesa daquilo que é uma certeza, que deve ser uma certeza para uma democracia e um Estado de Direito como somos, que é a questão da objeção de consciência, ou seja, nós aceitarmos que um cidadão, uma mulher ou um homem, que em relação ao serviço militar obrigatório quando existia, em relação ao aborto, em relação à eutanásia, em relação a muitas outras questões da vida da sociedade, possa, a certa altura, acionar esse direito de objeção de consciência. E nós temos que respeitar isso, seja a favor daquilo que eu acredito, seja contra aquilo, porventura, que eu acredito. E parece-me, segundo aquilo que nos foi transmitido, existir alguma movimentação subterrânea
política ou partidária de, enfim, enfraquecer ou fragilizar aquilo que é uma certeza para uma cidadania o tema continua e a para ser uma democracia. discutido entre os partidos. Mas sabe o que diz o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre os médicos objetores de consciência quando estes se encontram de serviço no hospital e se deparam com uma situação de aborto? Eu acho que nunca está em causa a assistência à pessoa. Não é? Acho que nunca está em causa o valor supremo, que é o valor da vida. Aliás, nós podíamos, enfim... Mas quando está em risco a vida ou a saúde da mulher? Quando está em risco a vida ou a saúde da mulher, deve haver essa objeção de consciência. E eu acho que aí não se enquadra a questão do valor maior, que é o valor da vida, que é o que está em cima da mesa neste caso. Está de acordo com o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida? Assim, quando está em causa o valor maior, que é a vida... Eu acho que aí, sejam os médicos, sejam outros profissionais, devem colocar em segundo lugar aquilo que é a sua opinião ou a sua vivência. Quando estamos a falar de atos médicos, salvaguarda da vida. Disso não tenho qualquer dúvida. Pronto, já agora, é óbvio que o Dom Américo Aguiar deve saber aquilo que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida diz sobre os médicos objetores de consciência. Eu vou, para o caso dos nossos espectadores não saberem, mas o que diz é sempre que está em risco a vida ou a saúde da mulher, o profissional de saúde não pode invocar a objeção de consciência. O médico pode recusar-se a participar na interrupção voluntária da gravidez, mas também não a pode abandonar. É obrigado a referenciar a mulher para um colega com um serviço que garanta o pleno exercício do direito que a mulher tem na legislação. Nós temos... É que aqui a questão é, em caso de conflito, o que é que deve imperar? É o direito individual ou a lei? Nós, como cidadãos, temos de ter confiança que quando entramos num bloco operatório, quando entramos numa urgência hospitalar, o cidadão que nos vai assistir, o médico ou médica que nos vai assistir, independentemente dos seus valores, das suas crenças, das suas, enfim, vai ter como primeira garantia a defesa da minha vida, independentemente daquilo que são as suas crenças e, portanto, quando nós estamos a falar da vida da mãe, né, está em causa a vida da mãe, não estamos a falar da questão de ele vai ou não vai, enfim, operacionalizar um aborto, por isto ou por aquilo, não, está em causa, em primeiro lugar, a vida daquela paciente. E eu gostava de dizer o seguinte, para não termos aqui equívocos, que é assim, eu defendo uma sociedade em que a vida, desde a concepção natural, desde a concepção até à morte natural, aconteça. Não é? E acho que uma sociedade falha quando se começa a enquadrar entre, e eu costumo usar esta imagem, entre a pílula do dia seguinte e a pílula do último dia. Ou seja, quando a sociedade vai por um caminho em que não respeita o início da vida e não respeita o fim da vida natural. Agora, eu respeito quem pensa diferente, e eu acho que aqui é importante, não é? Nós, na sociedade, temos a obrigação de nos respeitarmos. E por isso é que, muitas vezes, eu digo que, mais do que me preocupar com batalhas legislativas em relação à eutanásia, em relação ao aborto, em relação a tantas outras coisas, eu preocupo mais a convencer os meus irmãos e as minhas irmãs que um dia que estejam perante a possibilidade de tomar uma decisão de aborta ou não e de aciona a eutanásia ou não, que a opção da pessoa seja não. Portanto, agora, se a legislação, se o quadro legislativo, por diversas circunstâncias políticas, partidárias ou de modas, evolui para aqui ou para ali, não é propriamente a minha batalha nem a minha frente de luta, mas é que cada ter uma opinião sobre como deve ser resolvida esta questão. Toma a sua decisão. É verdade que e também quer que os profissionais... falou das movimentações subterrâneas. Eu não sei se refere à proposta do Bloco de Esquerda, que é de querer ter em todas as escalas dos hospitais, que têm maternidades, que sejam colocados médicos não objetores de consciência. Mas isso pode fazer sentido precisamente para salvaguardar os direitos individuais dos médicos objetores de consciência. Eu não quero que se faça nada contra ninguém, absolutamente. E respeito, não concordo, mas respeito uma mãe, uma mulher que toma essa opção. Não concordo. Tenho muita pena que isso aconteça, mas respeito-a. E como a respeito, quero que se faça tudo para salvaguardar a sua vida e a sua saúde. Não tenho dúvidas quanto a isso. Gostaria que a sua opção fosse outra, não é? E por isso, agora gosto e defendo, é a minha perspectiva da sociedade, que o Estado e que a sociedade
empenhe todos os meios que tem para aquilo que é uma vida e uma vida de qualidade dos seus concidadãos. Quanto às opções individuais de cada um, por crenças ou falta delas, respeito e também gosto que respeitem aquela que é a minha. Mesmo que não concorde. Gostava de mudar de tema, mas sem deixar a questão dos direitos de lado, neste caso, os direitos dos técnicos de emergência pré-hospitalar que estiveram em greve e que têm esse direito à greve consagrado por lei. No entanto, foram poucos, ouviu-se pouco essa discussão se eles devem mesmo poder fazer greve, tendo em conta que são essenciais para a nossa segurança, para a emergência médica, para as nossas vidas. O que é que acha? Devíamos discutir se está correto que esta classe profissional tenha direito à greve. Nós temos de ser muito assertivos nesta conversa. Temos de ter cuidado com as palavras. Para não levantarmos polémicas desnecessárias, porque infelizmente o pior já aconteceu, foi a morte dos nossos concidadãos por falta de assistência, emergência. Não sabemos, não temos essa certeza. Essa causa e efeito. Mas, acima de tudo, dizer o seguinte, eu pessoalmente entendo que quem exerce uma profissão, uma missão, uma vocação na nossa sociedade que passa pela vida e pela morte, pela segurança e pela defesa, pela emergência e pela proteção civil, estas áreas não podem, enfim, exercer o seu direito de greve como qualquer outro cidadão de qualquer outra profissão que não ponha em causa a vida do cidadão. Portanto, como é que nós agora podemos chegar lá? Eu não quero tirar o direito à greve a estes profissionais, mas gostava que encontrássemos uma solução. Por exemplo, os militares não podem fazer greve. Acho que todos aceitamos. As polícias não podem. Eu defendo que não podem fazer greve. Agora, temos que encontrar aqui um mecanismo que permita a manifestação do desconforto, da injustiça e da luta por melhores condições remuneratórias e de segurança destes profissionais das mais diversas áreas, de uma forma que não coloque em causa a vida, a morte, a segurança e a defesa dos concidadãos. Agora, como é que isso se faz? Isso eu não sei, senão seria uma boa partilha. Ter-se-ia feito se os serviços mínimos tivessem sido, de facto, agora, assegurados. Causa muito desconforto que eu, que sou profissional de uma área, eu ter consciência que o meu exercício à greve pode colocar em causa, pode fragilizar aquilo que é um direito dos meus concidadãos, que é um direito ao socorro, um direito à saúde e um direito à defesa da vida. E eu como profissional, fico desconfortável né, naquilo que é a desproporção entre o direito à vida e o direito à greve. Porque o direito à vida, acho que todos concordamos, tem precedência em relação àquilo que é o direito à greve. Agora, não estamos aqui, longe de mim. Aliás, acho que uma democracia forte significa sindicatos fortes e uma relação e um diálogo forte entre os governos, os sindicatos e os patrões, como se costuma dizer vulgarmente. Agora, como é que nós podemos encontrar mecanismos que permitam a estes profissionais ver honrado um modo de manifestarem o seu desconforto em relação à sua classe, em relação às suas condições, sem que isso ponha em causa a vida dos concidadãos. Agora, não sei como é que se faz, mas mais uma vez ficámos todos, acho que os cidadãos todos ficaram, enfim, sem chão, quando começámos naqueles dias e naquelas horas a sentir que o exercício legal e lícito da greve destes nossos concidadãos estava a colocar a nu uma situação que é vermos-nos sem o exercício do direito que cabe a cada um, que é quando tem um problema de ser assistido. É óbvio que temos a questão política relacionada com o facto do Governo ter desvalorizado o aviso de greve, enfim. Mas essa história já nós sabemos, está a ser tudo investigado para percebermos no final, de facto, aquilo que não correu bem com esta paralisação dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Mas a minha questão é que o INEM é uma daquelas instituições que, aos olhos dos portugueses, tem crédito total. Considera que a confiança que nós temos no Instituto sai abalada com aquilo que aconteceu? Sim. Portanto, há coisas que nós não podemos duvidar que funcionam, não é? Que é a urgência do hospital. Nós não podemos pôr em causa que, se eu tiver um problema grave de saúde, chega à urgência e que não funciona. Não pode acontecer, não é? Mesmo que tenha dificuldades. Mas é a confiança do cidadão, é o acordo de Estado, o acordo social de um Estado de Direito. Não é? E eu sei que se tiver um problema e for para as urgências, sou atendido. Demore mais ou demore menos. Não posso pôr a hipótese que não funciona. E com o INEM a mesma coisa. E com o 112 eu não posso
não posso dizer aos meus concidadãos, meus amigos, aquilo não vai funcionar muito bem, não funciona muito bem. Não é possível isso acontecer. E sempre que alguma coisa fragiliza a confiança do cidadão no 112, é qualquer coisa muitíssimo grave. Não é grave, é muitíssimo grave. E depois, caro Pedro, eu sou capelão nacional dos bombeiros. Quem dá a cara são os bombeiros. Porque vamos imaginar o que aconteceu. Um atraso muito significativo no call center, não é? No CODU, como se costuma dizer. Depois, então, os bombeiros são acionados para ir em socorro. E são os bombeiros que vão chegar lá, e são os bombeiros que vão ser insultados, são os bombeiros que vão ser pontapeados, são as viaturas que vão ser, enfim, atacadas, porque o cidadão, é a maneira que o cidadão encontra de manifestar a sua raiva em razão da aflição da espera. Porque quando estamos aflitos, qualquer segundo é demasiado. E se nós juntarmos a qualquer segundo... Eu ainda hoje estive, enfim, aqui numa instituição de solidariedade, num lar, e foram-me relatados casos, assim, muito idênticos àquilo, não com resultado de morte, felizmente. Mas por causa desta greve também. Por causa da greve. Portanto, isto aconteceu, é muito espalhado no território, e os profissionais do INEM e os bombeiros, que são a cara depois na assistência, merecem de todos nós o maior respeito e a maior admiração, não é? E, portanto, nós não podemos permitir que estes atos que aconteceram, infelizmente, possam beliscar aquilo que é a honradez, aquilo que é a excelência deste trabalho do INEM e desta rede de emergência que ao longo dos anos Portugal foi construindo e que foi criando confiança nos portugueses. Portanto, toca a confiarmos plenamente no INEM, nos seus profissionais, porque este momento menos bom há de passar. É preciso recuperar esse crédito e essa fé inabalável que os portugueses têm, de facto, também no INEM. Vamos falar daquilo que está a acontecer por estes dias no Parlamento, que vai começar a maratona das votações das propostas do Orçamento do Estado na especialidade, entre elas a recuperação dos rendimentos dos políticos, que na altura da Troika sofreram os rendimentos 5%, um corte de 5%, que existe agora uma proposta para a sua recuperação. Como é que olha para... existe aquela imagem os políticos e o dinheiro que ganham, mas a verdade é que há mais de 10 anos que continuam, de facto, com este corte nos seus salários. É por essas e por outras, depois nós também temos, às vezes, enfim, a exercer os mais diversos cargos, pessoas que, enfim, têm maiores dificuldades em corresponder ao desafio que lhes é colocado. Ora, eu sou totalmente de acordo. Não é aceitável que os cidadãos que nós elegemos para exercerem funções públicas sejam quase os últimos, não sei se são os últimos, a se ver recuperada a situação do corte que foi aplicado no tempo da Troika. Portanto, como já disse, 10 anos, 2010, acho que é de 2010, portanto, é só fazer as contas, como dizia o outro. Há mais de 10 anos. Ou seja, eu acho que é perfeitamente aceitável que, se o país já tem condições para o fazer e tem devolvido a muitas outras classes, a muitas outras, enfim, profissões, a retoma das suas remunerações, é de todo justo que também o possa fazer aos nossos eleitos. E depois dizer uma coisa. Em Portugal, genericamente, todas as pessoas ganham pouco. Genericamente. Depois poderá haver umas exceções, mas, em média, os ordenados em Portugal são baixos. E o que nós temos que fazer, como sociedade, é fazer tudo o que está ao nosso alcance para que todos possam ter melhor remuneração. Todos. Eu nunca aprecio quando estamos contra que o outro ganhe mais. Não, eu gostava é que todos pudessem ganhar mais. Não é? E, portanto, se nas contas feitas e neste tempo que passou, em que fomos chamados a fazer sacrifícios em razão da Troika, aliás, até para além da Troika, segundo às vezes era dito, eu acho que estão reunidas as condições, há que ter a hombridade e a coragem, porque eu acho que também é necessário coragem, para assumir que esse corte também já deixa de fazer sentido que aconteça. E meus amigos, os eleitos têm filhos, têm despesas, têm renda, têm todas as despesas que uma família normal tem e, portanto, estar a prolongar um corte. Porque depois, assim, também eu gostava que às vezes as pessoas soubessem efetivamente qual é o valor, porque às vezes julgam que são valores, assim, astronómicos e que não são. E, portanto, é de aplaudir a decisão e eu gostava, por uma questão de convivência saudável, que a aprovação fosse o mais alargada possível. Eu aceito que não será unânime, mas acho que deve ser o mais alargada possível naquilo que é o respeito uns pelos outros, o respeito pelos eleitos, o respeito pela função
que desempenham e também para não embarcarmos facilmente naquilo que será dar o pisca e ir pelo caminho do populismo, quer dizer, quanto menos melhor, porque são ricos, porque roubam, porque são corruptos, porque são não sei o quê. Isso é inadmissível e inaceitável. A proposta está em cima da mesa e provavelmente será mesmo aprovada. Vamos fazer só um curto intervalo, Cardeal Dom Américo Aguiar, e voltamos daqui a instantes. Vamos falar, e eu propunha desde já uma reflexão sobre isso enquanto esperamos estes 30 segundos, sobre uma proposta do Papa, feita hoje à sua Diocese de Roma, para que a Igreja ceda os seus imóveis para combater a crise na habitação. Já voltamos, para já um intervalo. Estamos de regresso com a informação privilegiada à noite, aqui à sexta-feira, no NAU, temos o Cardeal Dom Américo Aguiar. No próximo domingo, o Américo Aguiar realiza-se ou assinala-se mais um Dia Mundial dos Pobres. Como é que surgiu do lado da Igreja a ideia e como é que este dia é assinalado por parte também da Igreja, dedicar este dia aos pobres? Este dia foi criado e consagrado pelo Papa Francisco, que nos desafiou que este domingo fosse consagrado à reflexão e ao pensamento e à presença e à partilha e ao convívio com todos os irmãos e irmãs que vivem dificuldades maiores. E a mensagem deste ano até nos fala daquilo que é a partilha de oração. Rezarmos com e por aqueles que vivem estes maiores desafios e dificuldades materiais. Nós, quando falamos pobres, imediatamente nos lembramos das questões materiais, mas há muita pobreza que vai para além daquilo de ter ou não ter dinheiro, assim, de uma maneira muito redutora. E também nos lembra para uma questão também, infelizmente, nos tempos que correm, não devemos deixar de ter presente, que é o número, enfim, crescente, esmagadoramente crescente de pobreza em resultado da guerra. Ou seja, a guerra, nós não podemos esquecer que a guerra produz morte, produz violência, produz destruição e produz pobreza. Ou seja, nós se olharmos para aquilo que são os territórios, seja da Terra de Jesus, da Terra Santa, seja da Ucrânia, seja de tantos outros países de conflito, às vezes esquecemos que há muito boa gente daqueles territórios que vai entrar num caminho de pobreza do qual, porventura, nunca mais vai sair nos tempos próximos da sua existência. E o Papa o que nos pede é que não entendamos os pobres como uma coisa anexa, exterior, mas que entendamos os pobres como alguma coisa interna da Igreja e interna da comunidade. Os pobres não são uns estranhos, estão ali, que eu vou lá dar uns trocos para resolver os problemas e regresso à minha vidinha. Não. Ele pede que nós entendamos que na sociedade da qual fazemos parte há homens e mulheres e famílias que, por razões diversas, vivem uma situação de dependência a que eu sou chamado a socorrer, mas mais do que isso, porque o Papa fala-nos sempre disso. É muito triste quando nós entramos num circuito de assistencialismo, de permanentemente estar a alimentar e a dar. Não, o Papa quer que nós sejamos capazes, com eles, criar condições para que saiam desse ciclo, para que se autonomizem desse ciclo de pobreza. E nós, no nosso país, para além do aumento, infelizmente, da questão da pobreza, temos uma faixa nova que é muito preocupante, que são aquelas pessoas que trabalham, que têm a sua família, que têm a sua casa, que têm os seus bens e cujos rendimentos mensais da família não cobrem os compromissos que têm. E é uma pobreza nova, é uma pobreza muito... eu acho que é muito difícil. E sabemos que uma razão que está ligada em grande parte a isso que está a acontecer tem a ver precisamente com o preço. Sim, é uma das questões centrais. Sim. O Papa Francisco hoje mesmo escreveu uma carta aos seus padres da Diocese de Roma a pedir-lhes que ofereçam os imóveis da Igreja que não estão ocupados para ajudarem a resolver a crise habitacional na capital italiana. A Igreja Portuguesa podia fazer o mesmo, por exemplo, em Lisboa. Eu estive, agora, como sabemos, no Sínodo, estive num encontro com sacerdotes romanos em que me falavam exatamente até de alguma polémica que existia entre a Câmara de Roma, o Governo de Roma e o Governadorato da Santa Sé em relação... Ou seja, como são todos muito, enfim, donos de património, estavam todos a sacudir uns para os outros quem é que devia ser o primeiro a dar o exemplo daquilo que significa milhares e milhares e milhares de edifícios que são ou do Vaticano
ou do governo italiano ou do governo da cidade de Roma e que podiam estar a ser utilizados para baixar aquilo Muitos que deles não estão ocupados. Muitos deles não estão ocupados e para baixar, digamos, a pressão e o jogo do mercado imobiliário. Aquilo que significa a realidade da Igreja Portuguesa. Primeiro, bem, eu posso falar da minha diocese, das outras eu não sei quem é que tem o quê. A minha diocese não tem muitas possibilidades, não é? Para o poder fazer. Estamos a tentar, porque nós temos a disponibilidade de um espaço que é coletivo, vulgo camaratas, não é? Que eu acho que não é um espaço de habitação recomendado para uma família, para não sei o quê. Portanto, é mais para o tipo de fim. Agora, quem tiver as dioceses, as congregações, as instituições ligadas à Igreja, direto ou indiretamente, que tenham habitação não utilizada, fechadinha, à espera não sei do quê, eu acho que é mais que uma obrigação e devemos de entender que esse desafio, essa provocação, esse pedido, esse grito que o Papa Francisco faz aos seus padres de Roma, devemos entender o eco, não é? O eco também naquilo que são as nossas possibilidades, o nosso país, com toda a certeza. Tem que levar essa proposta à próxima Conferência Episcopal. O Papa Francisco recebeu esta semana no Vaticano um grupo de reféns de Gaza que foram libertados pelo Hamas e aos poucos parece que o mundo se foi ao mesmo tempo esquecendo de que em Gaza ainda estão cerca de 100 reféns, não sabemos muito bem em que estado. Já para não falar naqueles que morreram, o Papa recebeu estas pessoas, mas pouco pode fazer em relação àquilo que está a acontecer no Médio Oriente. O Papa tem tido um carinho muito próximo daquilo que é a comunidade de Gaza. Aliás, há um relato, eu não sei se é diário, se é semanal, que o Papa tem mantido com o pároco da comunidade de Gaza, uma ligação muito estreita com o cardeal Pizzaballa, o cardeal do Patriarcado de Jerusalém, aliás, criado cardeal comigo e que fizemos aquela campanha em Setúbal de ajuda, rendeu 30 mil euros e mais uns trocos, que é muito, é pouco, quer dizer, é muito para Setúbal, mas é pouquinho para as necessidades que existem. Aliás, a Conferência Episcopal decidiu agora na campanha do Advento deste ano, todas as dioceses de Portugal vão fazer uma campanha de recolha de fundos para apoio a Gaza, apoio à Terra Santa, portanto será um reforço, digamos, dos portugueses de apoio a esta desgraça que continua a acontecer e o que está a acontecer naquilo que tu referes do esquecimento, infelizmente é um lugar comum nas nossas vidas. Acontece uma desgraça qualquer, arrancamos os cabelos, gritamos, choramos, fazemos uma celebração, fazemos um ato público de desagrado e pá, na semana seguinte já passou. Ou seja, é esta espuma desta velocidade do digital e da comunidade dos tempos modernos que leva a que nós julguemos que, eu costumo usar esta imagem, nós julgamos que mudando de canal o assunto fica resolvido e não fica resolvido. E é muito importante que o Papa e tantas outras figuras de vez em quando nos alertem, nos chamem a atenção, recoloquem no prime time das preocupações aquilo que é o sofrimento destes homens, destas mulheres, destas famílias que nós, infelizmente, enfim, deixamos de nos preocupar. Nós estamos mesmo em cima do final, mas eu guardei para o fim uma polémica esta semana com uma participante num reality show da TVI que se filmou a dançar e a cantar no altar de uma igreja. Vamos ver a imagem. E eu queria perguntar porque é que a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na Covilhã, ficou tão irritada. Vamos ver a imagem desta senhora a dançar. Penso que ainda temos essa possibilidade. Bom, não temos, mas quem viu sabe exatamente daquilo que se trata. O cardeal Américo Aguiar também já viu essas imagens. Eu acho que aqui é mais um fruto dos tempos que vivemos, não é? Portanto, uma jovem influencer com mais ou menos, enfim, reflexão e ponderação naquilo que são os seus atos, fez umas filmagens num lugar indevido. Estão as imagens. Pronto. Fez umas imagens num lugar indevido, devia ter consciência disso, devia ter consciência que aquele local não é para fazer aquilo, não é o contexto mais certo para não sei o quê. E depois também aquilo depois que é uma reação, eu acho que, acima de tudo, nós devemos tentar ajudar, não é? Acima de tudo,
devemos tentar ajudar esta jovem para que ela entenda que aquele local e aquele contexto não são apropriados para aquilo que era o objetivo, porventura, que ela queria realizar, com a mensagem que, porventura, quis transmitir e com aquilo que significa uma comunidade que se sente desrespeitada naquilo que são os seus valores, os seus princípios, mas, acima de tudo... Justifica uma queixa-crime contra eu acho que, acima de tudo, convida a que a comunidade, com toda a misericórdia, com toda, enfim, a compaixão, possa também ajudar esta jovem a crescer, a entender o seu erro e a fazer caminho. É verdade que a jovem já retirou o vídeo das suas redes sociais, das quais se afastou, entretanto. Portanto, está numa fase de penitência. Sr. Pedro, já agora eu gostava de dizer que para terminar, na próxima semana, no próximo fim de semana, não este agora, mas no outro, a cruz da Jornada Mundial da Juventude e o ícone de Nossa Senhora vão ser entregues à Diocese de Seul, Coreia do Sul. Ou seja, finalmente os símbolos da Jornada de Lisboa vão ser entregues à Igreja de Seul, em Roma, numa celebração presidida pelo Papa Francisco, onde eu também estarei. Por isso é para te dizer que na sexta-feira certamente vais ficar sozinho, porque nós rumaremos com os jovens para fazer a entrega do testemunho da cruz da jornada, àquilo que é o novo desafio dos jovens peregrinarem até a Coreia, até a Ásia, que era o que eu queria dizer, até Seul, para aquilo que será a grande Jornada Mundial da Juventude 2027. Falaremos disso provavelmente só daqui a 15 dias. Ora, se Deus quiser. Um abraço. Obrigado. América Guiar. Obrigado. Bom fim de semana. Fica por aqui esta informação privilegiada. Continuo connosco. O Now vem todas as noites com o Mário Carneiro. Da minha parte é tudo. Boa noite. Bom fim de semana.